ela refere-se às experiências com relação àquelas situações de estatística da última aula, né? Então, foram questões para precisar um pouco as condições da experimentação. Como é que foram feitas as experiências naquele grupo com aquele tema. Essas experiências do tratamento das situações estatísticas são ou foram feitas em sala de aula com qual quantidade de alunos? Com um professor, ou este professor tinha com apenas um professor, ou este professor tinha um auxiliar? E o número de aulas semanais era ou são de quantas? Para ter uma ideia um pouco de quantas sessões ou quantas aulas seriam necessárias para desenvolver aquela sequência. Tá certo? 25 alunos por classe. Os professores eram 3 por classe, tá? 3 professores. Nenhum deles era o auxiliar de ninguém. A pergunta era, tinha auxiliar? Não. 3 professores que preparavam as aulas juntos e que absorviam o resultado dos cursos, que distribuíam-se as tarefas, 3 iguais. 3 professores que cooperavam entre si. A escola tinha 10 classes de primária e 4 classes de maternal, ou então o jardim de infância, né? 25 alunos por classe, 3 professores por nível, né? Por classe, por nível, né? 3 professores para 2 classes, né? E a experiência de que falamos foi recortada em 31 sessões. Mas a maioria dessas sessões só duravam 5 minutos, já que era sempre o professor não tinha lições para dar, não tinha aulas para ministrar. A maioria das vezes, os alunos desenrolavam programa e eles faziam umas observações que anotavam e depois paravam. Essas lições aconteciam dentro das atividades de despertar. Tínhamos algumas atividades que chamavam atividade de despertar e estavam dentro desse tipo de focalização, né? Essas atividades de despertar, né? Quando havia cálculos e quando ele tinha decidido fazer curvas, coisas assim, a lição era uma lição sobre a hora de matemática, né? Às vezes contava como matemática. E no programa, no horário de matemática, tive menos de 10 sessões que duraram entre 35 e 50 minutos. 10. Nessas 31 sessões, 10. O restante foram assim, trechinhos consagrados a 5 minutos consagrados a uma atividade que chamava-se uma atividade fio vermelho, ou seja, com um roteiro ou com um fio condutor. Nós retomávamos um fio condutor. Voilà. Era uma atividade cujo tempo foi fixado pelos resultados ou pelas propostas, pelo adiantamento da classe, pelo andamento da classe, tá? Como foi realizada a institucionalização com essas crianças? Ou seja, como foram formalizados os conceitos, por exemplo, de intervalo de confiança que o professor comentou na outra aula? Bom, não houve nenhuma institucionalização dos conhecimentos que foram desenvolvidos nessas 31 sessões. Institucionalização no sentido de saberes aqui que vocês podem utilizar fora da classe. Foram institucionalizações internas, eventuais, que pertenciam à classe e que geralmente eram provisórios. As crianças resolveram que
íamos tratar de tal coisa. E depois eles iam notar que estava errado o caminho deles. E nunca o professor intervinha, dizendo, é assim que se deve fazer ou é assado. Nunca interveio. Nunca pronunciamos a palavra intervalo de confiança. Nunca foi pronunciada, porque não se tratava disso. Matematicamente, os alunos se colocavam no quadro onde eles paravam quando o evento aconteceria. O princípio da análise referencial é fixar de antemão o número de testes que vamos realizar e depois observamos. A teoria matemática dessa coisa se baseia em experiências determinadas e não num procedimento, num processo, num andamento de tipo bayesiano. Paramos porque temos um acontecimento que agrada a gente e que serve para a gente. Tá? Olha, se tínhamos acatado esse princípio, fazemos uma tiragem e essa tiragem que se revelou verdadeira vale para tudo e ponto final. Nós não podemos, nós não temos a intenção de explicar aos alunos o que é a intervalo de confiança. Nós tínhamos vontade de mostrar como funcionam as estatísticas. Ou seja, há um risco, havia um risco, há um preço para a informação. Eles recebem instrumentos matemáticos, eles criaram próprios instrumentos matemáticos para constatar o que eles falaram, corresponde ao que foi feito e foi dito. Podemos ter um discurso matemático que justifica o que eles disseram, até quando há uma aproximação. Mas nós não vamos ensinar a eles que o que fizeram pode se confundir com as matemáticas que já foram ensinadas sobre o tema. Eu não sei se parece claro para você, mas isso mostrou que as crianças tinham capacidade de desenvolver conhecimento relativo às estatísticas e às probabilidades e dizer coisas pertinentes, justas e fazer cálculos que nós chamamos de probabilidades ou medição de eventos, ou seja, a estrutura algébrica da medição dos eventos e podiam também descobrir, utilizar com eficiência na previsão do que vai acontecer. Nesta idade, nessa pequena idade de 11 anos. Portanto, a precisão matemática, ou mais exatamente, a justificação matemática, as crianças têm algo que corresponde ao teorema dos grandes números, no sentido prático, corresponde ao teorema dos grandes números. Ele tem um papel fundamental, esse teorema, para o uso das probabilidades, que os estudantes da universidade não percebem, porque eles já fazem cálculos de probabilidades antes de saber o que significava, né? Mas o cálculo de probabilidades se contenta em provar ou comprovar que isso não contradiz ou não é contraditório, de atribuir como medição os valores teóricos, desde que seja conveniente para a experiência, para a probabilidade, e desde que ele se manifesta através de uma convergência com este valor para a reprodução da experiência. É só uma coisa de consistência. Desde que não seja contraditório, serve. Não diz nada sobre a probabilidade. Desde que não seja contraditório. Pode atribuir numa experiência probabilidade se é possível demonstrar que a repetição da coisa, dessa experiência, vai levar as frequências observadas a satisfazer os teoremas de convergências que nós conhecemos. A prova é que as crianças podem entender convenientemente o tratamento do acaso, sem pronunciar a palavra acaso, né? E eles podem também realizar os cálculos correspondentes e realizar os cálculos, entendê-los e dar a eles um sentido prático de estatísticas, de significado, dos erros também que podem ser associados a esse raciocínio, do preço, do comprimento, etc, etc. Eles ganham uma prática das estatísticas, da estatística inferencial e das probabilidades. Só, nada mais.
A institucionalização desses conhecimentos virá quando será retomado matematicamente os objetos e de maneira diferente. As matemáticas são uma verificação da consistência do que estamos anunciando. Não é uma ciência no sentido experimental do termo. Por exemplo, nós desenvolvemos estudo para demonstrar que era melhor ensinar o conhecimento do espaço na escola primária, que permite conhecer um monte de coisas, até medir coisas assim que são teoremas, né, na teoria matemáticas, mas que funcionam como conhecimentos práticos e fazer com que depois a geometria, que é simplesmente a prova da consistência de algumas declarações sobre o espaço. A geometria não basta por si só para dar às crianças conhecimentos espaciais de que eles precisam. Não se faça ser colagem de mapas, isso não faz parte do programa. E não é geometria, inclusive, isso aqui não é nada de geometria. Mas, entretanto, quando vocês vão numa cidade que você tenta, depois do que você, conforme o que você vê, você reconstitui a planta do seu caminho, sua trajetória, você cola imagens locais para ter uma visão. É colagem de pedaços de mapas. É muito útil para fazer isso daqui, mas não é necessário fazer ou proceder a análises sábias de espaços, etc. Para tal. O que fazemos na matemática para fazer a teoria dessa coisa? Bom, eu sou partidário de ensinar as crianças mais coisas possível, mas de dar à matemática seu papel, de controlar a consistência do que nós anunciamos, desde que o que falamos não seja contraditório. E dar um instrumento de análise, de cálculo, o que nós ensinamos ou aprendemos diretamente. A estruturação matemática permite melhor compreensão. Isso daqui explica que as formalizações sejam feitas pelos alunos. As formulações eram feitas pelos alunos. E o professor era interessado em ouvir as propostas dos alunos. Quando há um erro o professor mostrava a contradição, não pelo discurso, mas pela experiência, E aqui tem que conhecer as matemáticas, porque você pode caçar os erros e valorizar os erros e utilizar os erros, mas não vá além disso daqui. Mas para muita coisa, é o princípio que eu tentei desenvolver. Fazer com que o que pedimos que as crianças aprendem seja, ao mesmo tempo, emergente de situações que eles entendem e, ao mesmo tempo, instrumento de uma prática do saber. As matemáticas devem funcionar como uma prática. E isso serve para isso. A matemática permite abordar um problema novo e você tenta recorrer ao que você sabe para resolver perguntas ou questões. Esse é o trabalho do matemático. Quando ele achou, é muito difícil dizer. Na matemática, enquanto você não tem a solução, isso parece muito difícil, muito importante e muito interessante. Mas quando você achou a sua demonstração, quando você encontrou, quando você comprovou, quando você tem a prova, é evidente que parece que não tive muito mérito em descobrir isso aqui, porque é só difícil, assim, tão simples afinal. Bom, mas você não pode saber qual vai ser o uso do que você está procurando. E qual vai ser o uso das descobertas matemáticas, porque depende da história. O saber matemático é o saber que tem uma história e que continua formando, fazendo sua história. Não é uma religião, é um instrumento que investe numa forma de compreensão do mundo e necessária, interessante, útil, desde que tenhamos prazer em utilizá-la. Eu me desculpo por essa tendência a filosofar, né? Mas é importante de não ir além do que é razoável fazer. Eu vou falar do deslize, tá? Do deslize. Eu vou comentar o deslize. O que é o deslize? O que é? Considerem que
temos, eu vou fazer um desenho, tá? Temos um sistema de ensino, um professor com instrumentos que focaliza, que está tentando explicar, que tem como objeto ensinar a um aluno um conceito matemático. Esse é o objeto do ensinamento, né? Da lição, do ensinamento. Ou seja, um teorema, uma definição, uma coisa desse tipo. Ele tenta inscrevê-lo numa situação que para o aluno vai definir esse objeto. Vai servir para definir esse objeto de maneira intuitiva, contingente ou outra. E se o projeto não dá resultado, se o aluno não consegue se apropriar desse saber que o professor queria ensinar, o aluno não captou o conhecimento, o costume requer que o professor faça um esforço faça um comentário para explicar o que ele quer tentar ensinar. Ele explica, o professor explica, ele fornece uma explicação. Ele procura uma equivalência, um objeto equivalente, mas mais fácil de explicar, ou de entender para o aluno. E ele usa isso para confirmar ou ajudar a compreensão do aluno. Esse procedimento obedece o objeto do ensino obedece a uma regulação científica. É um objeto matemático, tem que ser verdadeiro, a definição deve ser exata, o teorema deve ser correto, etc. Mas, em compensação, as explicações que vão ser fornecidas são de natureza retórica. Ou seja, utilizamos meios de persuasão, similitudes, coisas que parecem que podem induzir um apoio, um suporte, que surge ao momento certo, a palavra técnica para induzir, para fazer com que o aluno fale, é verdade. Né? Isso não é necessariamente conhecimentos equivalentes àqueles que vão substituir. O deslize metadidático é o fenômeno pelo qual passamos dessa situação, onde claramente há um objeto, há meios de aprender esses objetos, para uma situação em que isso daqui se torna o objeto do ensinamento e pega o estatuto de um conhecimento matemático. Ou seja, a gente faz de conta que a gente acredita que isso daqui equivale a coisa. Às vezes é verdade. Se você substitui um teorema pela sua demonstração, que vai ter o papel de explicação interna, você comprova a verdade. Mas, efetivamente, aqui você tem uma equivalência matemática. Se o aluno entende melhor através disso, é legítimo, é compreensível. Mas, se for uma razão teórica e se, além do mais, comporta fontes de erro que acontece, o que surge, sem que o professor perceba, isso se torna o objeto do seu ensinamento. E, sobretudo, quando isso é um fracasso, porque quando o fracasso acontece, a reação que tenta explicar o que eu estou fazendo vai fazer com que o professor vai tomar o objeto de ensinamento. Aqui, ele tomou como objeto de ensinamento a explicação daqui e a transforma num objeto de ensinamento de segundo grau. Ele queria ensinar isso daqui. Ele falou isso daqui e agora ele está ensinando isso como um objeto de ensinamento. Ele vai substituir isso por isso, você viu. E se não funcionar, ele vai funcionar de novo, ele vai para o terceiro, quarto grau, quinto grau. Ele vai explicar a explicação, mais uma vez. Nós não falamos, não, isso não dá. Eu vou dar alguns exemplos disso daqui, tá? E que vai ajudar vocês a entender do que se trata. Desses deslizes e que todo mundo vai poder observar na vida profissional. Bom, o primeiro exemplo. Eu tive essa revelação com o ensinamento dos conjuntos. Euler
Para explicar uma princesa alemã como funcionavam os silogismos, utilizava círculos. Falava assim, o homem é mortal, o homem ele fazia círculos, o mortal, o imortal, etc. O homem está dentro das coisas que são mortais. Se alguém for um homem, portanto, ele é mortal. O uso desses pequenos círculos para a princesa da Alemanha foi a futura Catarina da Rússia, a imperadora da Rússia. Ela tinha um bom cérebro, bem formado, portanto, isso funcionava para ela, né? Mas quando quisemos ensinar as matemáticas modernas, utilizamos essa metáfora que os matemáticos utilizavam para representar o cálculo de proposicional, porque para a análise era mais fácil e porque eles não gostam muito da lógica. Então, eles retomaram, não a ideia, eles retomaram a formalização da atomização como objeto de ensinamento. Com matemáticos, podemos ver que a palavra conjunto não é o que a gente acha, é que toda coleção não é um conjunto. Há paradoxos, há contradições que devem ser evitadas. Portanto, eles sabem o que devem fazer quando usa a formalização. Mas para os estudantes, a gente não pode entrar nesses detalhes, explicar todos os paradoxos de pesquisa e, de qualquer maneira, se a gente fala isso, é metafórico, porque um caso particular nem se aplica ou nem sabemos da primeira vez se vai ser válido. Portanto, nós esquecemos disso, utilizamos a formalização. A formalização sem sentido é difícil. E se, por acaso, queremos ensinar a estudantes um pouco mais novos, mais jovens, falar de conjunto não é com símbolos que a gente consegue. O Papin retornou a ideia de Euler e fez isso daqui um meio de ensinamento para ensinar a teoria dos conjuntos e as operações de intersecções, etc. Eles desenharam formas no plano. Aqui, nós estamos a 4 níveis de deslize didático em relação ao projeto original. Até aqui, isso é possível de consertar a coisa. Um professor faz um curso de análise e, para explicar uma história de vizinhança, ele fala, aqui tem um ponto na vizinhança, na sua vizinhança do ponto, etc. Se o estudante malicioso fala, o seu desenho é o quê, professor? O professor vai dizer, sim, você tem razão, eu vou. Nós estávamos falando que, e ele vai escrever sua fórmula, ele não vai se envolver na explicação matemática, que é uma coisa retórica. No ensinamento, os professores não têm essa liberdade. Eles tentam explicar, eles precisam explicar. E eles vão recorrer aos livros, exercícios, aulas. Se observarmos isso daqui, não é um bom modelo, não é equivalente. No plano, se vocês fazem uma figura de um círculo assim, isso dá 3 regiões, externa, interna e a fronteira. Nos conjuntos não há fronteira, não há regiões assim. Os conjuntos são complementares. A primeira dificuldade, porque se quisermos fazer o cálculo verdadeiro sobre as propriedades, quando você tem três propriedades, você tem partes que não são mais juntas. Elas não são juntas, não tem nada em conjunto. Então, para dizer que essas coisas fazem uma mesma parte, e nós recorremos às cores para explicitar, exemplificar melhor. Mas temos que fazer uma retórica do uso das cores. Nós temos que desenvolver palavras para explicar esses desenhos. Ele vai utilizar sets para representar relações reflexivas ou relações de loop. E aqui muda, aqui vai um grande discurso. Porque vai ser necessário convenções, explicações. E o que vai acontecer se eu digo que eu tenho número pares, só pares? Aqui. Como que eu posso distinguir 2, 4, 6 do conjunto 2, 4, 6? E nada mais. Isso daqui é complicado. E quando, então, a gente vai dizer, depois disso aqui, a gente fala completo. Né? E
Bom, mas você sabe muito bem que a palavra completo tem outro sentido na matemática. Então, para explicar um certo momento, nós estamos mobilizando, fabricando linguagens, fabricando conhecimentos inúteis e errados que vão provocar erros. 7º graus para explicar com as palavras de Papy, os termos de Papy, os deslizes matemáticos. Mas eu não vou mais além. Portanto, vocês entenderam o deslize. A gente se deixa levar. E isso acontece inconscientemente para o professor, né? Nós percebemos rapidamente, essa crítica que eu faço, eu não sou o único a criticar, rapidamente eu critiquei. Isso daqui, os editores, as ideias, os jornais lançaram isso daqui e todo mundo queria essa facilitação da compreensão das 3 operações iniciais. O R era lecionar como o objeto de ensino. É uma metáfora e nada mais. E devemos utilizar as metáforas sem entrar no ardil do deslize. Como vocês podem correr o risco de pensar que o deslize é uma especialidade da matemática moderna, eu vou dar um outro exemplo que é mais tradicional. Eu vou introduzi-lo por uma anedota recente, né? Na França, nós temos especialistas, notadamente ministros, que são especialistas em educação e que têm ótimas ideias, que fazem um pouco de ideologia. Nada que foi feito antes de 70 é bom, então vamos jogar tudo, a água, a criança e o banho, e vamos restaurar as verdadeiros ensinamentos da escola primária. E vamos lecionar a regra de 3. Há 20 anos que os professores faziam muitos esforços para eliminar essa muleta da regra de 3. Essa muleta que eu vou mostrar os inconvenientes. Por isso que eu chamo de muleta. Há 20 anos que ela fugia das obras, das publicações. Eu protestei quando eu vi a reintrodução das formações de professor, essa ferramenta primitiva, com uma aureola, uma elegância. A regra de 3, as crianças aprendiam com dificuldade. O que deve ser colocado à direita? Tem 3 números, à direita eu devo dizer à esquerda. O ministro falou, tem que voltar à regra de 3. Os professores falaram, não, é difícil, as crianças têm dificuldade de entender. O ministro passa na televisão, uma jornalista corajosa diz, senhor ministro, o senhor preconizou a introdução, ao uso da regra de 3? Sim, senhor, sim. Você me permite fazer uma pergunta matemática para você, senhor? Senhor ministro, e ela, nós 14 lápis custaram tanto. Qual é o preço de 5 lápis? O ministro falou, não dá para dar o resultado. Não sei quanto custa 5. O ministro entendeu muito bem. Ele não é muito bom matemático, mas ele sabia fazer, mas ele não queria ir além. Ele entendeu que numa emissão para grande público, se você faz uma frase de mais de 2 palavras, ninguém acompanha. E se você tenta fazer um grande raciocínio, se ele tentava explicar tudo isso, ia ser difícil, ele ia perder o público. Então, para explicar, entender a regra de 3, tem que ter um espaço de comunicação favorável, amplo também, e difícil para as crianças. Por quê? Porque eu coloquei as coisas assim, mas tem números muito grandes. O que a gente deve colocar do lado direito, do lado esquerdo e embaixo? Temos que ensinar várias coisas para justamente montar a operação, só montando. Tá? Portanto, o ministro ele se retraiu, ele fugiu, né? E o ministro revidou para a repórter. Como ele é um bom fino político, ele não entra nos ardis da comunicação e do jornalista. Então, a jovem menina, jornalista, ele falou, explique para a população, para seus ouvintes, a regra de 3. E ele queria mostrar
o ministro queria mostrar que era difícil. E ela ia ter cara de imbecil. Então, ela mostrava com o braço, agitava os braços, etc. Todos os atributos habituais, e alguém do público falou: então, telefone para a loja e você vai saber o preço de uma lápis. Todo mundo, foi ridículo, mas todo mundo entendeu mesmo que era difícil. E alguém entendeu que era melhor entender do que tentar ensinar a regra de 3, quando a gente não sabe como funciona, porque é um artifício. A regra de 3 é um artifício, simplesmente para evitar que os alunos entrem de cara na divisão e façam a multiplicação antes, no caso em que poderia dar certo. Mas podemos entender que sem a regra de 3, dá para entender também. Para confirmar, eu faço a multiplicação em primeiro lugar antes da divisão. Por que a regra de 3 não funciona, afinal? E por que não funciona? Os matemáticos falaram: é fácil, nós temos que fazer os produtos cruzados e vamos anunciar a algebra. Vamos iniciar a algebra. Aqui é perfeito, porque você multiplica o preço de 14 lápis por 5, que é o número de lápis também, para depois dividir. Não tem um sentido físico, sim, mas muito, muito astuto. De fato, podemos atribuir uma grandeza física do número de pacotes de lápis, etc. Isso não simplifica nada. É uma marca, é um marco. Os matemáticos gostam de delimitar seu território com coisas assim. Só servem a mostrar o poder do matemático. Né? O produto cruzado é uma manifestação de conhecimento algébrico que não tem nada a ver, afinal. Isso daqui é mais um deslize meta. Eu substituo um objeto simples por um objeto que é equivalente matematicamente, mas que não tem o mesmo sentido para o uso das grandezas físicas, não funciona e nada permite. Eu tenho que ter um método onde tenho duas informações, eu vou à direita, onde tem uma informação, eu vou colocar à direita, e depois eu faço, então, deslizes metadidáticos, se vocês procuram, vocês vão achar, e muitos. Por quê? Queremos explicar, queremos fazer bem, e a gente está exagerando. E deslizamos. Né? As setas. O que você está fazendo com as suas setas? Você sabe o que está fazendo com as setas? Como evitar o deslize utilizando as setas e esses signos. Eu vou lhe dar a solução agora. Eu vou lhe dar a solução. Os professores que utilizavam as setas com as crianças, utilizavam as setas para explicar o negócio que tinha que explicar, dizer o negócio, né? Mas eles não ensinavam a seta, ou seja, eles não diziam o que estavam fazendo. Temos que dividir alguma coisa, dividido por 3, 4. Eles introduziram as setas para marcar as aplicações lineares nas reproduções de barcos. Isso mostrava qual era o barco, qual era a relação entre um barco, que estava depois da outra, ou então havia uma seta. Correspondia a um certo número, assim. Portanto, essas setas foram utilizadas para identificar aplicações lineares, mas não objeto de ensinamento. O professor não dizia o que era a seta. Ele não dizia como deviam ser feitas. As crianças aceitavam, apropriavam-se a seta para falar dos números, se entendiam, ou se faziam bem essa reprodução. Se não sabiam fazer, o professor não ensinava como fazer melhor com as setas. E a criança não utilizava ou utilizava. A seta era uma maneira de acompanhar o saber, mas não tinha seu lugar, seu próprio lugar. Não havia palavra para a seta. Eu posso fazer uma seta, professor? Sim. Pode fazer sim. Por quê? Porque é um modelo ruim quando você tem
Por exemplo, se você quer representar, como o Papi faz, números por pontos, né, no espaço. Aqui são linhas, né, mas números no espaço fazendo curva. Você já viu esse tipo de desenho, né? Você tem dois valores aqui, A e B. Vocês não podem fazer o desenho se você não ter feito o cálculo antes, porque você não sabe se o produto de A por B é igual a C. Se for igual a C, tem que chegar no final. Mas se não for igual, você tem 2 pontos e tem dois valores diferentes. Portanto, não é um meio de representar a verdade que é dada. Não é um meio em que eu posso comprovar conhecimentos. É um meio de comunicação. E se eu estiver errado, o meio de comunicação não assinala o erro, tá? É um sistema. Se eu quiser que funcione como um conhecimento matemático, eu vou ter que estabelecer convenções para fazer, eu tenho que ensinar o uso das setas. E como o uso das setas eu sempre terei cálculo para fazer, é supérfluo, porque eu tenho que fazer os cálculos antes, não é algebra. É um meio de comunicar. É uma imagem, uma metáfora, a seta, etc. Então, o meio é não lecionar, não dizer nada a respeito das setas. Falamos, mas sem conhecer a gramática. Podemos desenhar com a seta, mas sem saber, afinal. Né? E até a gente pode esquecer das setas. Constantemente transformamos conhecimentos, crenças em fórmulas. Nós observamos se essas fórmulas correspondem a saberes, são formuláveis, nós atrelamos eles a saberes, o que levanta problemas, às vezes, de comunicação, de mudança de palavra, mudança de tema. É uma dialética entre estes estados. Isso cria uma história dentro de que as ações têm um papel, as formulações também têm, as provas também têm, os testes têm. Podemos nos convencer com uma prova, mas estamos felizes de formalizar se a reconstituição da prova é difícil. Aprender a fazer matemática é aprender a simplificar. Afinal, podemos saber coisas difíceis para, afinal, de simplificá-las. Em geral, a matemática, a abordagem é difícil, mas quando a gente entendeu, é uma simplicidade. Essa experiência de ver as matemáticas é uma experiência que aparece contrária ao princípio. Devemos iniciar com coisas simples para fazer coisas difíceis depois. Eu não disse que tem que fazer o contrário. Não. Eu digo que isso depende dos casos. Fazer do simples para o complicado é muito custoso. Parece simples, mas requer muito trabalho de construção. Enquanto que podemos aprender tudo em bloco e decompor e analisar depois. Também. O que é uma situação adidática? Eu vou falar disso hoje. É uma situação matemática no ambiente didático. Mas, quando eu observo uma situação matemática e quando eu coloco no projeto didático, temos que ter muito trabalho para que isso permaneça uma situação matemática, ou seja, uma situação construtivista, por exemplo. Eu utilizei a palavra adidática para informar sobre esse problema, dizendo quando eu quero colocar um problema para os alunos, eu tenho que ter a certeza que o que vai ser importante não é carregado por razões que eu não aceito. Ou seja, eu tenho que verificar que a situação será uma situação adidática. Os alunos são muito hábeis a adivinhar as intenções do professor. E eles fazem o problema porque entender o que eles deviam devolver para o professor, isso não quer dizer que eles entenderam. Pode ajudar, mas não é uma garantia. Às vezes, é um engano.
Eles responderam bem, mas o objeto não é matemático. A gente tem que mostrar porque o objeto é verdadeiro e transportar com a ajuda de uma imagem e fazer entender o que o professor quer, a resposta que ele quer. É um exercício que não se deve fazer, mas o professor não deve se deixar enganar pelos alunos. E hoje vamos ver a utilização dessas muletas que permitem que o professor obtenha comportamentos do aluno que vai satisfazer os critérios externos, mas que não vão confirmar as aquisições que o aluno vai ter. Devolução difícil aconteceu antes do contrato didático. Da devolução difícil aconteceu antes do contrato didático? Sim, minha resposta é sim. Certamente foi objeto das nossas observações durante vários anos. E durante o ano todo, como professores da escola e meus colegas pesquisadores, nós dedicamos o ano inteiro a estudar essas dificuldades que os professores chamavam de transmissão das instruções. Transmissões das instruções. Se eu tivesse incluído isso no meu programa, nós teríamos observado a diferença que existe entre uma situação e uma tarefa. Situação-tarefa. E na teoria, pelo meu colega Chevalard, a teoria que fundou a teoria sobre a identificação das tarefas e técnicas e das teorias e das tecnologias. E nós não vemos aparentemente situações suficientemente nesse agregado de saber matemático, de conhecimento matemático. Então, qual é a diferença entre uma tarefa e uma situação? Tarefa e situação. A definição ordinária é que uma tarefa é algo que alguém pode encarregar outra pessoa. Uma tarefa é alguma coisa que você pode encarregar ao outro. Eu lhe dou a tarefa de, por exemplo, varrer a sala. Para mim, varrer a sala, varrer esse lugar, quando eu digo tem que varrer, eu suponho que ele sabe do que eu estou querendo. Portanto, é uma coisa institucionalizada já. Não vai ser bem varrido, mas eu suponho que ele sabe varrer. Tá? De antemão. Uma tarefa é um objeto da cultura, um objeto social reconhecido pela cultura como alguma coisa a ser feita e que podemos atribuir ou pedir a alguém com a devolução. Uma situação é a mesma coisa. Podemos confundi-las, mas a confusão vai ser dramática, porque ela vai reduzir uma situação que se torna uma tarefa quando a gente entendeu, quando a gente sabe fazer, quando a gente domina a coisa. Antes, é uma tarefa para o professor, porque ele sabe, ele detém o saber, ele sabe o que fazer com a tarefa, mas para o aluno é todo o problema da devolução. Ele não pode aceitar que fazer uma coisa que ele não sabe fazer. Se eu disser à pessoa, no lugar de varrer, você vai resolver essa equação diferencial para mim, ela não vai saber o que eu quero através disso aqui. Exceto se for meu colega, um professor emérito que pega a vassoura, sim. Mas não é a mesma coisa. A criança, quando ela é pedida, não é uma instrução, faça isso, faça isso, faça isso. Nós apresentamos a ela, a criança, uma situação e, a princípio, ela não sabe como resolver essa situação. Nós vamos ter que fazer todo um trabalho, que eu chamo de trabalho de devolução, para transformar o que eu peço, a situação numa coisa que ele vai acreditar que é uma tarefa. Ele não vai começar a trabalhar se ele se não sabe o que ele vai poder fazer com isso daqui. Vocês estão percebendo essa diferença entre tarefa e situação? Para que a criança entre na situação, eu vou fazer acreditar que é uma tarefa. E empreendendo essa tarefa, ele vai descobrir que não é nada que ele acreditava, que a solução que ele sugeriu não é a boa, ele vai entrar numa situação que vai estabelecer conhecimento.
o que me importa é o que acontece a nível do aluno. Eu quero que, a nível do aluno haja uma redução das situações para tarefas, desde que sejam importantes. Quando uma situação é típica, é necessário lembrar o teorema que ela transporta. Ou seja, o teorema é uma tarefa. O teorema é uma tarefa. Uma tarefa é um teorema conhecido dissociado em perguntas e respostas. Não pense que desvalorize o trabalho do meu colega Ivo, não. Ele fez um instrumento de trabalho para o professor. Portanto, ele fez um instrumento de trabalho sobre instruções, sobre enunciados. Ele não fez uma teoria de penetração na coisa. Isso permite ao professor recortar seu programa, decidir que ele vai dizer assim, e para dizer isso, ele vai usar essa técnica. Portanto, ele vai dar algumas informações de tarefa para essa técnica a todo o trabalho. O trabalho do professor é um grande trabalho mesmo. O fato de identificar tarefas e situações e depois permitir que o professor se organize. Mas as situações não são tarefas. Eu vou cuidar das situações agora, mas saiba que as tarefas entram também na teoria das situações, mas é alguma coisa diferente. Eu me foquei na resolução dos problemas, não nos exercícios e na reprodução, que também que sugere problemas também por si só. É uma deformação de professor. É um processo que consiste em sugerir uma frase e se você entende que o pessoal que está acompanhando, você escapa, pula o fim e o pessoal vai sozinho, tá? É um processo, mas tem que haver uma cumplicidade. E eventualmente a gente diz, vamos retificar as coisas aqui. Isso aqui é uma cumplicidade, né? Aqui é um pouco mais complicado, é sobre a decontextualização. Havia duas perguntas sobre a descontextualização. Eu observei a descontextualização, a contextualização também, porque isso parece descrever o que acontece quando as matemáticas transpõem, passa do campo do matemático, do professor, para o aluno. Mas decontextualização tem um sentido bem preciso para os matemáticos. Eu já desmontei um teorema e eu preciso encontrar a estrutura mais geral em que meu enunciado continua verdadeiro, senão eu vou publicar meu resultado e um engraçadinho vai fazer uma demonstração mais geral e ele vai se sair melhor do que eu. Portanto, decontextualizar, generalizar é um trabalho para os matemáticos é necessário, essencial. Isso não quer dizer que o teorema mais geral seja aquele que é mais útil, porque ele abrange um campo maior. Mas isso daqui é uma ilusão, porque se há um campo em que esse teorema, se um campo ganha amplitude graças a um teorema, isso daqui vale também. Como o desenvolvimento desse setor de matemática e como o espírito. Eu dizia que a decontextualização é um trabalho de matemático que acontece antes da comunicação dos resultados, né? E ele difunde isso daqui para pessoas que vão utilizar em condições particulares de pesquisa matemática, ou professores, né? E que vão recontextualizar ou que vai contextualizar o resultado. Bom, quando eles vão querer lecionar isso daqui, ensinar isso daqui, o professor vai contextualizar seu resultado para torná-lo acessível ao aluno. E depois ele vai ter que realizar um trabalho de compreensão, de aprofundamento, que vai permitir ao aluno entender o caráter geral das coisas bem definido que mostramos que estava em condições bem específicas. Portanto, há uma cadeia, uma corrente de modificações. Não há só o contexto. O matemático vai fazer desaparecer a pessoa
Você não sabe, você não conhece a personalidade do matemático através das provas de matemática, ou dos escritos de matemática, nem os seus comentários, mas ele não fala dele. Ele fala de um modo geral, é uma declaração universal, que não é sua personalidade que aparece. E vai haver mudanças, e nós vamos ter que nos apropriar o discurso que não é nosso e personalizá-lo, contextualizar, personalizar, escrever dentro de uma história, ou temporalizá-lo, lhe conferir um valor temporário dentro de uma atividade. Isso pode mudar. Bom, isso daqui é o caso dos conhecimentos. Você mobiliza conhecimento a título provisório e depois você joga fora se não servirem. Essas transformações, utilizei essas palavras, esses termos há algum tempo atrás, isso me permitiu fazer acreditar que eu resolvi um problema que eu não tinha dominado, porque não soube resolver nada. A partir desses termos, eles escrevem, mas não explicam o funcionamento. Portanto, eu não uso mais. Eu não uso esses termos mais. A questão é, será que devemos montar situações que realizam conhecimentos matemáticos num universo concreto, preciso? Será que eu entendi bem a pergunta? Eu aprendi a descuidar, a desconfiar das coisas, observando como funciona. Eu fiz o elogio, agora há pouco, de conhecimento do espaço, antes de abordar a geometria. Porque é a consistência. Falamos antes de fazer a gramática da coisa, né, da língua. Falamos antes da gramática. Quando é interessante aprender a gramática ao mesmo tempo que se fala, mas não é isso que eu quero falar, né? A pergunta que me foi feita, eu acredito, eu quero ensinar alguma coisa. Eu não devo dizer na forma matemática e epurada, despojada. Eu tenho que achar um quadro, uma decoração, uma mise-en-scène com um objeto, coisas e pessoas, uma coisa familiar, que soa familiar. Minha resposta é, claramente, bom, eu não obedeço a nenhuma regra desse tipo. Se as crianças possam entender seu teorema enunciando em termos matemáticos diretamente, você utiliza esse meio. É o meio mais econômico, que é o melhor, porque é correto, desde que seja correto. Tornar o ensinamento pesados por dispositivos ideológicos é degradar, é desvalorizar o ensinamento. As situações não são mise-en-scène, são decorações, são decoros de teatros. Elas focalizam um pouco preciso. Vocês vão dizer, esse é um purista, esse é negócio do teatro, mas desde que sejam grandes autores que assinam a peça de teatro. As emissões de realidade, ou tele-realidade, ele não gosta, porque não é uma lição consistente. E é verdade. As verdades não saem das realidades. Se demoramos 1000 anos para descobrir a algebra a partir da aritmética, que não bastava vender e comprar para encontrar a coisa. Evidentemente que quando vocês compram e vendem, vocês estão no espaço vetorial e a revelação não acontece pelos atos que vocês estão fazendo. Sempre tem que pensar ergonomia, economizar tempo dos alunos, economizar explicações, economizar sistemas pesados, montagens pesadas, eliminar tudo que é pesado. Progredir. Podemos, as matemáticas elegantes existem, coisas que podemos entender e que são precisadas ou confirmadas depois. Simplesmente que tudo não funciona assim. Nós não podemos fazer isso para toda a matemática. E eu não conheço ninguém capaz de demonstrar simplesmente a equivalência entre o teorema de Zorn e o axioma do Escole e do Zamenhof. Porque é longo, duro, difícil. Depois de ter feito uma vez na vida, você usa o modo mais cômodo da ação da escola para os trabalhos que a gente quer fazer. Tem na matemática
Na matemática estabelecemos uma verdade, mas nós não vamos reinventar a roda todo dia, nós não vamos desmontar os teoremas cada vez que a gente quer usá-los. Há um uso deliberado do conhecimento matemático que precisamos ensinar às crianças. Não há um manierismo, um pedantismo da teoria do mundo de um falso funcionamento. Vocês vão dizer, esse daqui é tranquilizador, mas fazer como? Com o que fazer? Olha, é isso que eu estou tentando fazer, é economizar com cálculos ergonômicos, escolher trilhas que vão necessitar menos esforços, que vão convencer as crianças. Essas matemáticas que estamos fazendo estão em todos os lugares, sempre cheias de dificuldades factícias, que aceitamos, por exemplo, na maneira de fazer a divisão. Nada parece, mas a maneira de dispor a divisão, de tornar as crianças, foi feito para calcular fortemente para que as crianças tropecem. Eu mostrei que isso daqui foi uma coisa assim difícil para... Eu expliquei isso aqui em espanhol. A economia das situações. Temos que o trabalho intelectual que vai necessitar das crianças vale a pena do ensinamento. Se vocês trabalham durante 15 minutos para responder, para colocar uma pergunta às crianças que demora 1 minuto para as crianças responder, é muito tempo de preparação para 1 minuto de reflexão das crianças. E tem jeito de abordar as coisas mais ergonomicamente e economia de tempo, com economia de tempo. Muitas coisas podem funcionar de maneira simbólica com as crianças. Por exemplo, quando fizemos um bom debate, quando sentimos qual eram as regras do debate, como temos que ouvir o outro, como devemos expressar a nossa crítica, como praticar o debate, não é necessário fazer de cada coisa que a gente vai encontrar o objeto de outro debate. Temos que saber que as crianças entendem muita coisa e podem criar hábitos, mas isso não se pode exigir como um passaporte. Me mostra o que você sabe fazer, me mostra o que você sabe fazer fora das condições. Essa forma de saber é muito custosa. Poder tirar as respostas de um livro de matemática, como a gente tira questões ou perguntas de um jogo de acaso, ou de questões e perguntas. Isso demanda um relacionamento com a matemática que eu acho custoso e inútil, às vezes. Temos que ter a coragem, é uma profissão. Ser professor é uma profissão. Vocês têm que ter a coragem de resistir às ideologias das pessoas que lhes dizem o que vocês devem fazer, porque são pessoas que estudaram alguma coisa ou outra, que querem convencer. Uma das razões de existir a teoria da situação é fundada cientificamente. Se baseia na resistência dos professores das ideologias. Se eu conseguir demonstrar que os professores estão com a razão de resistir a todas as ideologias, a todos os modismos, tá? É importante discutir as questões para saber de onde partimos, do que falamos e onde vamos. Qual é a relação entre o professor e o pesquisador? Como funciona o COREM? Eu vou explicar como funciona o COREM, né? A diferença entre o professor e o pesquisador não são iguais. Nunca pode ser feita as duas coisas ao mesmo tempo. O professor ensina, o pesquisador pesquisa. Um professor podia ser pesquisador, mas quando ele era pesquisador, ele não deixava de lecionar. Qual é a vantagem do professor sobre o pesquisador? Porque, em primeiro lugar, devemos observar o que o professor faz. Porque o professor, ele tem uma dimensão além do pesquisador. Ele tem um tempo. Se fizer agora uma coisa que se arrepende, ele tem a possibilidade de retomar e de modificar quando vocês fazem declarações científicas, já foi. Vocês não podem ser... Vocês não podem dizer, alto lá, eu vou verificar, me dá um tempo. Não, você não pode. Portanto, vocês têm que entender. E quando vocês devem entender que o que você está observando é um pedaço, um trecho da história.
Nada são coisas estabelecidas. E, às vezes, não se vê a função da duração do uso do tempo pelo professor junto aos alunos. Esse hábito é tão forte que eu resolvi mostrar uma situação que você não pode utilizar. Isso vai introduzir a situação didática. Vocês vão poder entender que eu faço uma teoria de um teatro. Né? Suponho que eu tenho alunos que vão iniciar a geometria. Eu preciso ensinar a geometria, abordar a geometria. E o uso é começar com os triângulos, fazer coisas com triângulos. É assim a lição. O professor chega e diz, hoje, espera um pouco, eu preparei um exercício, mas eu tenho que acabar alguma coisa para o diretor, eu vou lhe passar um exercício que vocês vão fazer sozinho e eu vou fazer minha tarefa e depois nós vamos iniciar a classe. Vocês vão procurar na sua mesa uma folha que tem um triângulo. Então, as crianças têm isso daqui. Tem esse tipo de triângulo nas folhas que está na mesa deles. Você sabe fazer a mediatriz do segmento? O que é isso? Eu pego o meio com o decímetro, com a régua, e depois eu vou fazer a perpendicular do meio com a esquadra. Alguém sabe fazer de modo diferente? Sim, meu pai falou com compasso, tá bom, também. Sim, tá bom. Alguém não entendeu? Alguém não vai saber fazer? Bom, então, faça isso, por favor. As mediatrizes dos lados desse triângulo. Faça tudo isso. Dos 3 lados, né? Enquanto eu vou fazer minha tarefa. E o professor se concentra nas suas coisas. E não observa o que as crianças estão fazendo. Sobretudo, ele não observa, ou seja, sensivelmente, ele não observa o que as crianças estão fazendo. E depois ele fala, bom, chega, vocês acabaram? Ele não observa o que as crianças estão fazendo. Então, ele observa que as mediatrizes são assim. O triângulo chama ABC. O problema que eu vou colocar é designar as pontas desses triângulos que se chama o cotriângulo do triângulo. Será o cotriângulo do triângulo. Como que vocês vão dar o A'? Como que você vai... Bom, é o ponto de intersecção das perpendiculares do ângulo A'. E é nesse momento que ele vai observar o que as crianças fazem. Você fez um triângulo tão pequeno, puxa, não pode trabalhar com um triângulo tão pequeno. Aqui tem um ponto só. Por quê? Crianças, eu fiz um caso particular de triângulo, vocês voltam a descartar, isso não serve. Pega uma outra folha limpa e vocês vão me fazer um triângulo onde haverá um grande cotriângulo. Você sabe fazer como você deve fazer para fazer um grande cotriângulo, a mediatriz, etc. Se fizermos assim, então, por favor, de novo, me faça um cotriângulo maior. Mas é difícil, né? Parece que é difícil. Os triângulos continuam pequenos e eles fazem desenhos conscienciosamente. E mediatrizes, não, eles discutem, você não fez assim, você não fez assado. O compasso, melhor, o compasso, vamos usar o compasso. Bom, o que acontece, finalmente? Temos um fato patente aqui na física. Na física, os triângulos têm cotriângulos. Se isso é 3 estações de radar, o ponto de interseção das mediatrizes que pode representar é um triângulo de incertezas. E quando a gente desenha, cada vez que a gente faz coisa assim, se a gente observar com um instrumento preciso, haveria triângulos, sempre haveria triângulos. Eu estou na realidade concreta, mas por que esse cotriângulo não pode ser maior? Você tem que ter uma prova, uma explicação, não para dizer como que é, mas para dizer como deve ser. Então,
a gente observa onde estão os pontos, a que distância, e esse daqui deveria estar junto com os outros. Bom, eu criei uma situação que permite introduzir o centro, que circunscreve um triângulo, como solução de um problema. Mas o que eu quero é fazer dessa lição uma lição de geometria. A geometria não é descrever o que a gente vê. A figura não serve para ver o que devemos saber, o que devemos crer. Vocês fazer geometria é mostrar como deve ser. Então, o aluno diz que tem 3 pontos. Um triângulo tem 3 centros de círculo circunscrito. Se eu quiser ir a discutir além do necessário, e se eu encontro alunos que aceitam, eu vou ter que reexaminar todos os axiomas. Esse daqui implica a axiomática que nós escolhemos. Nós não vamos ir muito longe com as crianças, nós não iremos tão longe com as crianças, mas nós criamos uma situação fundamental da geometria. E o que eu fiz? Eu fiz uma coisa impossível para o professor. Em primeiro lugar, eu peço que eles façam uma coisa impossível. Em primeiro lugar. Segundo, eu declaro que eu errei. Vocês estão vendo, meus alunos de 13 anos, o professor falou, desculpa, eu não erro nada disso, vamos errar tudo e recomeçar. Esse professor exagera, né? E depois eu peço, bom, observem, todos são violações. Todos são violações de uma relação normal do professor-aluno. O professor não parou de brincar, de fazer, de dar ardis de brincar com seus alunos. Ele deve ser um bom comediante, esse professor. Ele deve ser credível também. E ele deve ter uma reputação de aço para que os alunos não se queixem e não se queixam, não reclamam. Hoje o professor não vai poder nada fazer isso. O professor excelente em algumas condições não poderão reproduzir esse tipo de situação hoje em dia. E deveria ser possível fazer esse tipo de coisa, de situação, de atuação. O professor, para seu trabalho, pode utilizar o tempo, pode utilizar os instrumentos necessários para a aprendizagem, ou seja, situações, ele deve ensinar coisas duvidosas, coisas profundas, que engajam bem o raciocínio das crianças. O saber está aqui, eu estou aqui, e não é assim. Nós temos que nos engajar, nós temos que viver. Portanto, é um instrumento a ser avaliado, a ser medido. O que deveria ser possível fazer com as crianças. O que pode ser feito é o que eu pude fazer, eu poderei fazer reproduzir essa situação. Mas isso seria perigoso, duvidoso. Podíamos fazer isto com o COREM porque tínhamos uma autoridade, porque tínhamos direito, porque tínhamos uma base de população, éramos universidade, éramos professores, eu era antigo professor primário, eu sabia como funcionavam as coisas. Temos que poder violar a um certo momento, e por razões que as crianças vão entender depois, violar as regras, transgredir as regras. Você fala violar, mas transgredir as regras. Não se pode construir um objeto morto com almas mortas. E para tal, temos que explicar à população que quando a população ataca uma escola, ela destrói a possibilidade dessa escola ensinar. Portanto, a população deve acompanhar e acreditar na escola. Tem todo um trabalho a ser feito, que nós não poderemos resolver problemas de ensinamentos com organizações ideológicas e raciocínios errados. Claro que temos que trabalhar para entender, aprender para ensinar, mas temos que observar tudo isso com bom senso, sobretudo carinho. Quando vocês formam professores, vocês são formadores, vocês têm consciência de saber o que eles vão fazer. Se vocês formam pessoas que não confiam no saber que eles vão ensinar, vocês devem confiar neles e eles vão render o máximo. Eu estava dizendo que agora
nós vamos observar os dois pontos de articulação entre o projeto didático e a situação matemática, ou seja, a institucionalização e a devolução. Eu coloquei eles, inicia-se pela devolução, eles estão ao contrário, a devolução de uma situação e conclui-se, ou termina-se por uma institucionalização do que aconteceu. Mas eu insisto em iniciar pela institucionalização, ou seja, como um professor termina uma situação matemática. A institucionalização, em primeiro lugar. A articulação interna das situações. Nas gêneses matemáticas, eu tenho uma boa situação, ela faz alguma coisa que é utilizável em outra situação. Nós já falamos que a articulação entre as situações sucessivas se faz pela dependência matemática, ou seja, a articulação dos saberes e dos conhecimentos a que ela se refere, e o que eu chamo de independência poética são as perguntas chamadas por uma situação e que chama por si só, por sua vez, novas questões ou novas situações. Podemos articular situações, seja pelas suas conclusões, pelos saberes que desenvolveram, ou seja, pela origem, pelas questões que levantaram, que chama também outras questões. E as duas são a maneira de desenvolver um processo de matematização. Bom, um aspecto das coisas diz respeito à mudança de estatuto. No decorrer das sessões sucessivas, os conhecimentos introduzidos da primeira vez vão mudar de estatuto. Eles vão se tornar saberes, ou vão se tornar familiares, ou vão ser aprendidos e dominados pelos alunos e entendidos, claro, né? Portanto, é uma evolução dos conhecimentos através das sucessões de situações que devemos examinar. Nenhuma situação não tem um objeto de fundar, basear um saber definitivo. Sempre consideraremos uma sucessão de situação para justamente saber qual é o resultado e o interesse. A primeira situação é interessante porque ela gera outras situações seguintes para crianças, para as crianças. Numa classe, a institucionalização é uma necessidade. Portanto, o professor precisa ter na frente dele uma classe que forme uma entidade cultural, que tem uma certa homogeneidade. E ele tem interesse em dar vida a essa pequena comunidade da classe, porque os alunos aproveitam uns dos outros. Os alunos que entendem menos aproveitam dos seus colegas que já entendem, captam rapidamente, porque eles são mais atentos ou para entender o que eles devem fazer, aqueles que são menos ligados, né? Mas, para entreter a vida dessa coletividade da classe e a vida do conhecimento e do saber, só pode ser mantido em certas condições. Os problemas levantados devem interessar todos, de um ponto de vista ou de outro. Todos devem se envolver com o problema. Portanto, o professor pode não poder organizar uma situação interessante ou importante se seus alunos têm culturas disparatas. Numa classe há necessidade de uma institucionalização para que os conhecimentos sejam compartilhados, para que a capacidade de participar seja compartilhada por todos. E as crianças inteligentes aprendem muito em ver os erros daqueles que já sabiam tudo, tá? Não se constrói o saber unicamente com saberes verdadeiros, com saberes construídos, mas com experiência, com erros e com tropeços. Segunda razão é que
é precisa se construir referências próprias. O professor precisa que algumas coisas que foram feitas sejam reconhecidas como feitas, estabelecidas. Nós sabemos que essas coisas são feitas dessa maneira, todo mundo sabe. Então, vamos continuar a fazer assim. E aqueles que não sabem muito bem vão se interessar a aprender para poder acompanhar o grupo. Há uma definição do que é aceito como um bem comum na classe. Isso que eu chamo da institucionalização dos conhecimentos ou dos saberes. O detalhe é um pouco mais complicado, mas, a grosso modo, há uma necessidade científica em saber o que sabemos, o que conhecemos, o que mal conhecemos, o que nós temos certeza de dominar e de ter. Isso se chama o estatuto de referência. Bom, o estatuto de referência não pode ser construído numa sociedade por uma parte isolada dos membros dessa sociedade. Ou seja, nas relações dos alunos com seu meio, as referências que construímos na classe não são aceitas necessariamente fora do mundo da classe. Uma situação. Eu expliquei que era isso daqui que se justificava o fracasso do construtivismo radical. É a hipótese de que foi construído por uma pequena comunidade, porque é verdadeira, vai se impor para todos. Isso não vale. E, sobretudo, tem coisas que você não pode saber. Depois, construindo saber sobre o papel que tem esse saber numa sociedade que você não conhece. As crianças inventam um teorema, por exemplo. Eles não sabem se a forma padronizada da coisa, se o resto do mundo conhece isso daqui, se vai ser útil para a vida deles, se eles podem utilizar em outras comunidades. E não é só válido para as crianças, isso é válido para os matemáticos em geral. Portanto, no tratamento do saber, há um papel que é da comunidade. E esse papel escapa ao construtor desse saber. O construtivismo radical só é válido a uma escala macrosocial. É verdade que as matemáticas são feitas sem socorro externo por membros da humanidade, mas há procedimentos de institucionalização, há grupos que permitem institucionalizar localmente trechos de teoria e que vão permitir aos outros que eles de aprender e dominar esses conhecimentos e utilizá-los depois. Portanto, a partilha, compartilhamento, o reconhecimento. E para os alunos, para o sujeito próprio, é essencial saber sobre o que ele pode se basear, sobre o que ele fez. A leitura do que fizemos, a leitura do que os outros fazem dessa coisa não é evidente. O que aparece como uma evidência é uma coisa incógnita ou um ponto de interrogação para meu vizinho, e vice-versa. A institucionalização é um processo necessário para a construção do conhecimento em si. É ela que dá confiança a você e que permite que você vá além na sua busca. Eu coloquei 4 pontos que estão resumindo o meu pensamento que eu acabo de dizer, né? A proposta do aluno, elaborado numa situação matemática, é válida e reconhecida como tal fora do contexto particular da situação presente. Isso é importante para saber que o que nós vimos, o que entendemos, será um objeto cultural que será reutilizável em outras situações e com outras pessoas. Tudo que se conhece não precisa se tornar imediatamente um saber. À minha idade, eu sei que o que eu soube agora, agora eu conhecer melhor, mas que eu preciso retrabalhar para aprendê-lo mais ainda. E eu sei que esse conhecimento, que esse saber que eu acabo de aprender, vai facilitar a solução de problemas futuros, que será mais vantajoso utilizar essa referência do que refazer o raciocínio ou tentar reentender o raciocínio inicial. E saber também que será reconhecido fora
como um saber lícito, como um saber legítimo. Os estatutos serão avaliados pelo professor. Nós não pulamos do conhecimento para saber. Não se trata de fazer isso. Não, não é assim que acontece. Portanto, vai haver etapas, passos que vamos estudar na institucionalização, né? Passos que o professor vai prever e vai controlar. Serão os instrumentos de pressão legítima para que os alunos consigam aprender, para que isso penetre na cabeça deles. Necessidade para cada um de poder utilizá-lo ou exigi-lo com os outros. Esse é o aspecto social da institucionalização. Na classe, há uma legitimidade que conta sobre os conhecimentos dos outros. E explicamos ou pedimos explicações para poder ocupar o seu lugar na tarefa global, no desenvolvimento global. E a gente não pode ser privado da pressão social que exerce os amigos, os colegas de classe. Então, você entendeu? Então, vou fazer? Sim, eu vou fazer. Dá para fazer. Certo? É assim que funciona. Para tornar justamente o serviço que os outros podem esperar de você. Porque isso daqui é a motivação da matemática. Por que ensinar as crianças? Para que eles podem dar serviços, fazer o serviço que o conhecimento permite que eles possam dar. Portanto, precisamos aprender para tornar disponível a outros saberes, né? Em situações menos evidentes. Portanto, as etapas da institucionalização. Isso é conhecido. Fase 1. A coisa é conhecida. A coisa não é desconhecida totalmente dos alunos. Quem sabe os alunos não sabem muito bem, mas você não viu, nunca viu, não se lembra? Ah, claro, professor, sei. Essa é a primeira etapa. Segunda, a noção comanda implicitamente a resolução da situação. A noção é funcional. Ela permite resolver o problema. É uma situação matemática, portanto. A coisa pode ser implícita, mas ela é necessária, tem que ter entendido como ela funciona neste nível aqui. Temos que evocar a situação, mas o conhecimento não é destacável, não é separável da situação. Ou seja, para evocar a noção, temos que evocar as condições em que essa noção funciona e que haja sentido, fazer sentido. Muitas vezes as crianças, você fala, o que é isso? Essa coisa é quando faz assim assado. Porque ele precisa se referir, evocar uma situação. E que ele não consiga extrair a coisa isoladamente. Terceira etapa, a noção é identificada, explicitada, reconhecida, designada com nome, isolada, separada, comprovada, justificada. A gente explica também muitas coisas aqui para essa terceira etapa. É objeto do estudo, é local onde vamos elucidar o valor, a verdade, as formas, etc. Ou seja, a noção é estudada nesta etapa. Depois, a noção é explicitamente implicada. Eu digo implicada, envolvida, eu digo implicada, diferenciamento de aplicada. Implicada, ela serve para demonstrar, restabelecer alguma coisa. Ela é envolvida, ela se envolve numa noção de um outro conhecimento. Implicada, ou seja, envolvida. Ou então ela é aplicada, ou seja, reconhecida, utilizada para resolver uma outra construção complementar. As aplicações, é importante, as aplicações, sobretudo quando obrigam um pouco a remodelar, rearrumar e entender melhor uma situação num contexto dado. E é necessário que a noção é dotada de um campo conceitual. Vergniaud tem a situação e as operações e uma descrição de que eu estou apresentado como uma fase, como uma etapa. E depois, a quinta etapa será
a etapa de folclorização do conhecimento ou do saber. Essa folclorização faz parte dos usos. Nós não sabemos, às vezes, mais como ela deve ser introduzida com os alunos. Nós nós a ensinamos. O objeto é banalizar. O objeto banalizado, ele se retornou um conhecimento, no sentido de um saber utilizado sem que seja questionado. 5 etapas. A gente pode até fazer subdivisões, mas são as 5, grosso modo. E as 5 etapas de institucionalização. Não se pode utilizar conhecimento que a gente acaba de introduzir como se os alunos conheciam esses saberes, esses conhecimentos há mais de 10 anos. Tá? Como gerenciar a institucionalização? Vocês entendem o que eu estou falando, mas fazer o que com a institucionalização? Como administrar a institucionalização na classe? São alguns exemplos que eu vou dar só, porque a institucionalização dos conhecimentos depende dos conhecimentos em si. Eu devo saber de que se trata para falar como eu vou institucionalizar. Sempre há um nível meta e um nível matemático que devemos observar sem parar para não fazer ideologia, não construir ideologias. A nível social, a institucionalização se traduz por uma atenção de todos para as possibilidades de cada um. Isso quer dizer que, se numa comunicação às crianças... Eu tenho uma situação que eu vou apresentar. A situação fundamental do número. Tá? Como explicar o número a crianças de 5 anos? É difícil. Há um momento em que eles têm que fazer uma comunicação. Uma criança deve colocar pincéis em potinhos de pintura e ele tem que procurar pincéis que estão num pote, todos reunidos. Ele tem que ter os meios de se representar a quantidade de potes para ir buscar a quantidade de pincéis necessária para que haja um em cada pote e fazer o que a instrução diz. Quando você volta de buscar os pincéis, você deve ter um pincel em cada potinho. Não vai haver potinho vazio, não vai haver pincel sozinho. E se não for assim, você volta a refazer tudo. Bom, essa é a situação para uma criança de 5 anos. E, a um certo momento, as crianças fazem isso em pequenos números e com números além do que sabem contar. Como fazer, então? Portanto, nós fazemos uma comunicação. Nós usamos o papel, nós mandamos o papel para a loja de pincéis. Os pincéis vão ser fornecidos, vai haver um número, mas nós vamos poder dar um nome também. Um nome a essa quantidade de pincéis. Uma criança que sabe escrever o número, ele vai contar, ele vai escrever o número de pincéis e aquele que vai receber não vai saber, não sabe o que esse número quer dizer. Então aqui trata-se de equipes, ou ganha equipe ou perde. Então aquele que manda a mensagem deverá utilizar o repertório daquele que vai receber a mensagem. Portanto, ele vai substituir o número por barrinhas, que vai permitir que o outro saiba controlar e contar o número de pincéis. Ninguém sabe explicar o que é saber contar e como fazer. Saber contar? Nós podemos dizer à criança, quando ele entendeu o jogo, você saberá contar quando você vai saber fazer, mesmo se há muitos potes e muitos pincéis. Mas uma criança que tem sucesso nesse exercício, que sabe escrever o número, será que ele apreende esse número? Será que ele sabe o que precisa saber com esse número? Nós vemos que crianças que sabem contar até 35, à frente dessa situação, essa criança observa os potes, sai, vai pegar um monte de pincéis, pensando que tem alguns pincéis que vão sobrar, e o professor pergunta, você conseguiu? Eu tenho 3 pincéis a mais. Então você volta de novo, pega tudo de novo e guarda os pincéis. Bom, de novo, alguns alunos sabem na classe.
Eu não contei esse exemplo para vocês. Alguns alunos já sabem. Conta, diz ele, conta os pincéis, antes de pegar tudo, aquele monte. Então, eles contam os potes, 12 potes. Ele sai, ele pega de novo um monte de pincéis e fala assim, vai. Ele sabe contar, mas não sabe para que serve contar. E nós vimos assim, que eles sabem contar, mas eles não sabem para que serve contar. Eles contam, mas ele pega aquele pacote de pincéis que pensa que vai dar para encher os potes. Os alunos, os amigos falam, não, conta também os pincéis como você contou os potes. Então, a mesma coisa acontece com os potes, com os pincéis, porque eles não sabem saber de que serve contar. Sabemos contar quando a gente sabe associar essas três coisas juntas. Sabe contar. Saber contar não é só recitar a litania dos números. Quando o aluno foi buscar os pincéis, o professor rouba um potinho e guarda do lado. O aluno volta. E ele vê que tem alunos que vão ficar com o pincel na mão e o queixo caído. Eles estão acostumados a saber contar e eles não se apropriam. Finalmente, a gente vê que eles não se apropriaram do saber. O saber dá uma legitimidade, o saber dá um estatuto. O aluno que entendeu que sabe contar vai dizer, alguém pegou um potinho, alguém alguém... Ele vai dizer, o senhor pegou um potinho meu, o senhor trapaceou. Não, ele vai dizer, alguém pegou um potinho. Isso daqui é o saber, a relação a conhecer. Ser legitimado na sua reclamação, que os outros aceitam, como o que você diz como sendo uma verdade. E a institucionalização serve a fazer com que as pessoas saibam utilizar e aproveitar o uso dos seus conhecimentos. Muito bem. É isso o que o professor quer. Ele quer que os alunos tenham segurança e que todos os saberes sejam chamados no momento em que eles precisam deles. Incita alguns alunos a fazer os esforços necessários para que se tornem disponíveis. Se a gente faz jogos com a escrita de número, se tem um que não quer escrever nunca, é chato para todos. E, de um modo geral, é verdadeiramente porque ele não pode, não é porque ele não quer. Com os alunos, com os colegas, com os amigos, ele não faria isso. Com o professor, ele pode fazer, mas com os colegas, ele não faria isso. Porque ninguém gosta de ser desprezado pelos outros, etc., porque ele não sabe jogar, então vamos descartá-lo. Olha, isso é institucionalização. Tem alguns que sabem, que entenderam, e que devem entender que os outros também precisam da ajuda deles para poder dar um passo à frente. A gente vê crianças que entenderam uma coisa e que explicam para o grupo. O grupo não entende que eles estão dizendo que é justo e o grupo vai tomando a decisão contrária ao que eles falam. E eles ficam furiosos, essas crianças que já estão à frente dos outros. E isso daqui também é uma coisa que eles vão ter que dominar, porque faz parte da vida. Você tem que pagar o fato de estar na frente dos outros. É isso que eu estou fazendo com vocês? Eu estou tentando comprar o direito de ter o direito de pensar que eu estou fazendo uma coisa útil, diz ele, de brincadeira. Né? Portanto, temos a impressão, temos uma motivação a mais das crianças, que não custa nada, professor, aquele grupo que se motiva entre si. O que é essencial deve ser suficientemente revisitado para que o processo funcione. Portanto, a aprendizagem está registrado na evolução natural das situações, das condições, para que não seja custoso. Como avaliar as lições? O que o professor pode fazer para institucionalizar o resultado das atividades? Nós exigimos que os alunos que fizemos, o que significa como avaliação em relação ao que fizemos. Bom, em primeiro lugar, a avaliação é o conhecimento do que fizemos, ou seja, o que vai ser lembrado pelos alunos no primeiro tempo é o que eles vão ter vivenciado. O que fizemos? Fizemos isso e isso. Isso nos permitiu descobrir que a institucionalização não é a reprodução do que aconteceu à véspera. Não é. É uma visita.
quando sabemos algo que foi descoberto assim, nós não vamos encontrar as divagações, os erros, não. É uma leitura da aprendizagem, uma releitura da aprendizagem, uma reconstrução do que aconteceu, que vai permitir captivar, aprender para ir além, para ultrapassar. Não é só refazer o exercício, é escrever, registrar tudo o que vamos fazer na trajetória que fizemos ontem e a previsão que vamos fazer amanhã. É em escrever os alunos num processo que delineamos para eles. Essa transformação pela institucionalização em relação ao que foi vivido. Apesar da leitura feita, que vai reorganizar e assentar as coisas que vão ser utilizadas para progredir além. Se o professor ficava com as lembranças individuais dos alunos e as experiências particulares de cada um, se ele não pudesse mais fazer coletivo, mas os alunos não podem fazer mais com o que fizeram. É muito difícil refazer, traçar ou fazer o rastreamento do que foi passado para estabelecer uma coisa. A institucionalização é o que faz a diferença com a situação matemática. Na situação matemática, você anda, você utiliza conhecimento e você vai etapa por etapa. Você volta atrás, porque você tem alguma coisa que travou, mas é a continuação da mesma ação que vocês estão. Quando você redige seus resultados, você revisita tudo, reorganiza tudo, coloca no fim o que estava no início, você faz de novo, faz uma encenação total do seu saber, você reproduz tudo e reorganiza de uma maneira bem diferente. O modelo de uma invenção, o modelo digo eu, gramatical, ou então em teoria dos modelos, né? De uma produção, é como que avançamos com um passado intangível, o sistema vai produzir por si só uma resposta, uma etapa dada, que faz parte do passado do sistema, e assim por diante. É um sistema em degraus, em etapas, um sistema finito, um autômata finito. Podemos imaginar que construímos a matemática assim. Eu acho que não é. Mas o saber é assim que é construído. É assim que é visto. O verdadeiro é feito com o verdadeiro. A situação didática é uma forma de máquina de Turing em que onde tudo que você produz no passado, você o usa e transforma para transpô-lo no futuro, no presente. É isso, funciona mais assim, reescrevendo, do que tentando guardar o pacote como um todo de todos os ensaios, de todas as tentativas que foram feitas. Bom, as possibilidades na institucionalização do resultado, o professor observa o resultado da sua lição. O que aconteceu na minha lição? Essa é a primeira coisa. O que aconteceu na minha lição? O que aconteceu? O que vai me permitir fazer que eu não conseguia fazer antes da lição? O resultado didático de uma lição é o que essa lição permite que você faça. O que importa numa lição é o lugar que ela tem na sua trajetória futura de lições já delimitada. Se vocês imaginam o seu programa como um universo de problemas, de questões e de respostas, qual é a finalidade das lições? A finalidade das lições é permitir aumentar o lote de exercícios, de problemas que seus alunos são capazes de resolver. É isto que deve ser visto como meio de avaliação. Agora, quais são as lições que agora, com esse saber, eu posso fazer que eu não podia fazer antes? Será que eu ampliei o campo que eu podia abordar ou não? Que eu podia tratar? Segunda característica, quais são as lições que eu deveria ter feito se eu não tivesse feito essa aula, que eu eliminei, que eu não preciso mais fazer? Portanto, nós estamos trilhando o caminho numa direção desejada. As possibilidades individuais dos alunos são acompanhadas e apoiadas
de uma maneira mais fina, num período mais longo, com uma pressão instantânea e variável e apropriada, graças a este sistema. É muito importante que os alunos tenham sucesso. É um indicador para o professor. Não é um indicador decisivo, não. Que não pode ser lido independentemente do momento em que é realizado e independentemente de que serve. A taxa de sucesso de uma aula, os exercícios que nós apresentamos, é uma variável regulada. Uma variável regulada. O que é variável regulada? É que o professor não progride com uma taxa de sucesso muito baixa demais. Ou seja, numa classe que forma uma coletividade, um conhecimento que tem 5% de chance de ser assimilado por um indivíduo dado, pode bastar para que toda a classe, em pouco tempo, tenha entendido a coisa. Isso é um ganho. O ganho do funcionamento de uma classe. Sim, no que eu descrevi agora há pouco, o conhecimento de alguns incita ou encoraja os outros. Aquela criança que não diz nada, que observa o outro fazer, mas que entendeu o raciocínio do aluno, do colega, e aquele que observou a dificuldade do outro também, as posições em relação ao que é feito de cada criança são importantes. E aqui, uma ideia que é útil na situação matemática é, se for verdadeiramente útil, haverá dois que vai encontrar, e depois de 15 minutos, eu tenho certeza que haverá muito mais do que dois que entenderam o que é a solução, só por mimetismo, só por ter visto os colegas. Portanto, vocês podem funcionar com situações muito mais incertas do que quando você conta com seus aprendizagens sozinha e suas explicações sozinhos. Não é sempre assim que funciona, mas às vezes as crianças pegam pelos outros e não pelo professor. E você tem que aprender esse tipo de condições para poder ir além e progredir com sua classe inteira. Mas essas condições são raras, excepcionais. É raro que a gente possa utilizar a percolação na classe de uma invenção. Tem um limiar a isto daqui. A teoria da percolação, sabemos que a probabilidade de descoberta de um indivíduo seja acima de um certo limiar para que haja possibilidade que toda a classe seja atingida pelo saber em questão. Geralmente, com situações fracamente construtivas, o professor tem que utilizar situações que têm uma grande probabilidade de sucesso, mas não exageradamente também. Porque se ele tem certeza que todos os alunos vão responder a uma pergunta que ele não vai perguntar essa questão. Todos os professores funcionam com uma taxa de fracasso. Não é fracasso, é erros. Uma taxa de erros que permite regular a velocidade a que estão progredindo. Se ele vai tentar trabalhar para que essa taxa de erro seja elevada, ele vai afrouxar o ritmo e ele vai depois mudar e fazer, ele vai regular com essa taxa de erro. Portanto, o que vale não é o valor da taxa, é o funcionamento das taxas. A taxa não dá maiores informações sobre o funcionamento da classe do que a velocidade de uma máquina de vapor que tem um regulador. Bom, interpretar todo o ensinamento a partir das oscilações de uma variante variável em torno de um valor que tem uma função é cometer um erro de metodologia imperdoável. Nós observávamos com muita atenção no Corremo os resultados dos alunos. A gente analisava, fazia análise de dependência com isso daqui e não permitíamos ao professor de tirar partido dessas taxas
nas decisões que ele tomava no seu dia a dia. As taxas eram vistas no final de semana, mas isso o professor devia saber ele próprio avaliar para tomar suas decisões. Mas a taxa de sucesso não devia ser a razão de decidir essa situação no ensino. Mas eu teria que explicar o porquê de eu ter afirmado isso aqui. Mas lembra que a taxa é uma variável regulada. Lembre-se isso daqui. A gente da situação matemática implicada em um processo didático, nós falamos da situação matemática com objetos, com questões, com perguntas, e de repente eu considero a situação matemática como o elemento de uma situação didática. É o meio do aluno, é contra o que o aluno vai se esbarrar, que se torna interessante. As ideias do professor que vão contar e que eu tinha descartado da situação matemática. Portanto, o meio se torna algo de diferente e vamos analisar o meio do professor, do meio do aluno. Tá? Vamos observar a situação matemática a um ator que faz coisas, que produz coisas, mas o aluno que aprende, ele observa o que ele fez como significante para a sua aprendizagem. Portanto, a situação matemática é vista, envolvida numa outra situação de aprendizagem, entre aspas, que não tem as mesmas características. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Fazer matemáticas num assunto em que você faz coisas novas e ler uma obra de matemática para assimilar técnicas e coisas do que você precisa. Isso daqui é a situação matemática, aquele dentro de que o aluno se encontra. O sujeito agente, né? Atuando, o sujeito aprendiz observa o que ele está fazendo do ponto de vista das mudanças que conseguiu obter. Ele está numa situação reflexiva em relação ao agente, ao atuante. E ele tem um meio, essa personagem, que é formado, por um lado, pela situação que foi proposta e pelas ações do agente, né? Pela situação, pelas ações. O meio desse sujeito é aqui. O sujeito é o primeiro meio. E cada vez o meio vai se acrescer das exigências dos atuantes ou dos agentes que vão integrar. Assim está o aluno, aqui está o aluno. O aluno escuta o professor, tem uma relação com o professor, mas ele também tem que observar o que ele viu, o que ele entendeu, o que ele observou. O aluno está numa situação em que seu meio atua e o seu meio influencia. E ele está tentando interpretar tudo que o professor diz em relação a tudo que fez, em relação ao que os seus colegas fizeram. É isso daqui que vai limitar seu discurso. Você vê que o meio não é só um meio material, são interdições, limitações. O professor proibiu isso aqui, então pronto, eu não vou fazer. Está fora do meio. Não está fora, não pertence ao meio. Matemática é do meio escolar. O professor é sujeito a outras coisas também. Ele repercute condições, professor, exigências, interdições, limitações que ele recebeu de cima, que não são coisas escolares, que são sociais, culturais, etc. O professor também, por seu lado, ele prepara sua aula com intenções e ele observa tudo que foi feito, ele projeta tudo que vai fazer e ele engloba esse sistema aqui nas intencionalidades que ele vem da sua competência profissionais. Esse daqui não aparece para o aluno, mas elas existem e se manifestam porque vai ajudar. O professor só pode fazer o que a sociedade autoriza que ele faça. Ele é condicionado, ele é limitado pela sociedade. Portanto, hoje o professor só pode fazer o que a sociedade em que ele pertence lhe autoriza a fazer. Se não for inteligível para a sociedade, ele vai ter problemas. Não poderá fazer bem o que ele entende, o que ele quer fazer, e, portanto, somos todos limitados
Nosso meio, nosso trabalho é determinado pelos conhecimentos, pelas aceitações da sociedade em que estamos vivendo. E também, o professor também é sujeito a limitações pela sua classe de matemáticos. Ele deve atuar conforme a classe dos matemáticos e conforme os princípios da classe. Portanto, ele tem uma dupla obrigação: transmitir a cultura, o que as pessoas fazem, o que as pessoas aceitam, às vezes está fora da lógica dele, e também tentar erradicar as besteiras para fazer surgir a verdade. Mais a sociedade repercute invenções diversas, didáticas, e mais o trabalho do professor se torna difícil para desemaranhar tudo isso. Eu vou falar da devolução agora. Para que uma criança aceite entrar numa situação, precisamos entender que há aqui uma violência feita à criança. Vocês dizem, precisa fazer isso, criança. E só faça isso. Você sabe o que precisa fazer, mas a criança, não está sabendo. Imaginem, vocês têm que negociar, vocês têm que encontrar um meio de lhes dar apetência para fazer o que você está querendo que eles façam. E uma coisa que eles não imaginam como que é. Então, como fazer funcionar essa devolução? Tem duas fases. Fazer aceitar aos alunos que eles fazem alguma coisa e fazer aceitar aos alunos que o professor está desinteressado do que eles estão fazendo por um certo tempo. Você vai fazer e eu não vou meter, diz o professor. Para o professor, a mesma coisa, fazer entender ao aluno que ele tem que atuar. Eu não estou aqui, o professor não existe, você vai fazer, porque tem que fazer, é sua tarefa. É isso que devemos obter. Não basta dizer simplesmente, nem basta institucionalizar. A partir de hoje, todo mundo sabe fazer uma adição, não é uma institucionalização que funciona nessa coisa. Na devolução, não se trata de dizer às crianças, façam isso, de qualquer maneira, procura fazer. É isso que fazem muitos professores que não se preocupam com a devolução. Portanto, em que consiste esta devolução? Eu tenho um exemplo que é engraçado. É a engenharia da devolução, onde, eu lamento não ter pouco tempo, mas nessa engenharia o professor ele quer introduzir a sustração, tá? A sustração é interessante porque é uma questão de charada. Não é como a adição em que a gente vai fazer uma coisa seguindo um algoritmo. Na sustração, nós temos que encontrar uma coisa que satisfaça uma equação. Na sustração, temos que saber o que acrescentar a algo para encontrar outra coisa. O professor vai dizer, é uma charada para você. E ele vai permitir ao aluno, no primeiro tempo, responder o que ele bem entender. Ele vai incitar uma resposta, qualquer coisa, ele vai sugerir uma resposta por parte do aluno. Ele vai mostrar que, na situação, que com um número qualquer podemos ver como que funciona. Como o apetite do aluno vai ser aguçado. E o professor vai dizer, se você acha que você não errou, vamos ver se funciona. E ele vai utilizar esse número. A criança não sabe que precisa adicionar, mas conta. Quando você diz que tem 10, diz quando você vê 15. E você que tudo tem 53. Então, quanto você acha que falta entre esses dois números? A criança não sabe. Então, o professor diz, responde, chuta, vai. E é uma charada. Se você não acertar, não faz mal. Nunca é uma charada os problemas que a gente dá para os alunos. Por enquanto, ele diz que é uma charada. 10, diz a criança. Você disse então que tem 10 aqui? E no total, nós contamos que havia 53. Então, 10 você contou. Vamos continuar. 11, 10, 11, 12, etc. Ele continua. Ele falou 40. 41. Você acertou?
Não. Esse ato, depois de ter falado que era uma charada, nós vamos incentivá-lo a observar, a verdadeiramente comprovar a sua charada, sem observar na caixa. Ou seja, nós vamos construir um sistema que permite antecipar a resposta de antemão. Quando você vê que o que você acreditava, você pode controlar que é justo ou errado, você está mais confiante. Você passa de uma charada para a devolução de uma charada para a antecipação da solução. E se você está certo na sua resposta, funcionou. Depois, vamos para uma declaração. E depois há o controle, a verificação que temos depois de uma forma de saber, verificar uma forma de saber. Mas isso daqui foi substituído por um acaso, por a sorte, pela sorte, etc. Então, o que fazer? Eu não vou dizer que é recomendado proceder com erros e tentativas e erros, mas isso pode ser um instrumento de evolução, de fazer algo, e depois nós vamos tentar reproduzir sem fazer ensaios, e reencontrar sem fazer ensaios. Mas é importante acompanhar as etapas e ver como a criança pode aprender as etapas e assimilá-las. E depois fazemos o cálculo com antecipação. Depois, o cálculo que você faz simula o quê? E isso daqui, tudo aqui é o processo de ensinamento da frustração. Se baseia no jogo de vocês descobrem, vocês comparam, vocês comprovam. Voilà. Esse é o jogo. O processo comporta 22 etapas. No decorrer de que o saber dos alunos evolui. A adição vai substituir a contagem, antecipando os resultados, etc. Nós vamos atuar com os conhecimentos dos alunos e o saber dos papéis, na medida do que sabem, para estabelecer um método. Ao mesmo tempo que os métodos de cálculo da frustração vão se multiplicar e se aperfeiçoar, a exploração explícita dos problemas, que poderiam ser modelados pelo jogo da caixa, permitirá uma classificação dos problemas pelos alunos, em função, implicitamente, para eles, mas explicitamente para o mestre, das concepções que eles mobilizam. Não tem só uma maneira de fazer isso, não tem só.